Comecei a gravar aqui. Como vai? Hoje eu vou estar abrindo meu coração aqui, tá? E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer. A vida é um risco, viver é arriscado. Não, ai, que medo que todo mundo vai pensar. Oiê! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu penso muito e que aparece muito na minha terapia também. Hoje eu vou estar abrindo meu coração aqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre controle e vulnerabilidade. Eba! A situação mais recente que eu me dei conta de como essas duas coisas são relacionadas foi quando uma amiga minha, a Érica, ela me chamou para participar de um documentário sobre mulheres sáficas. E ela é a diretora do documentário. Eu vou deixar o arroba. Que legal fazer isso. Mas eu vou deixar o arroba do projeto aqui embaixo, tá ficando lindo. Foram 2 diárias e eu fui como uma artista visual. Ela me faria umas perguntas e eu ia fazer uns desenhos de acordo com o que ela ia me perguntando, né? E assim, claro que eu fiquei super empolgada de participar. Só que ao mesmo tempo, minha cabeça não parava de pensar, né? E se eu não fizer nada bom? E se as pessoas não gostarem do que eu fizer? E se ela se arrepender de ter me chamado porque ela não gostou do que eu fiz? E se eu não souber o que desenhar, né? E se me der branco? E se de repente eu esquecer de tudo, esquecer como segundo lápis? Então eu tava bastante nervosa também. E realmente algumas dessas coisas aconteceram. Tiveram momentos que eu não sabia o que desenhar, momentos que me deu branco e eu tava cercada de pessoas que eu mal conhecia, tinha uma câmera, luzes, microfone, as minhas expectativas, as expectativas que eu achava que as pessoas tinham. Então, assim, bastante coisa acontecendo. E quando eu fui embora, eu fiquei feliz de ter participado, só que eu também fiquei um pouco perturbada, eu acho. Tipo, na minha cabeça tinha sido tudo uma bagunça e eu queria muito que a Érica tivesse me dado diretrizes do que fazer. Eu trouxe isso na terapia e a minha psicóloga falou assim, mas era isso que ela queria, que fosse algo espontâneo. Por que você tá tentando controlar o resultado? E aí eu senti que eu vivi uma metáfora de como eu lido com a vida, assim. A vida tá lá, como se fosse a diretora do filme, como se fosse a Érica, me colocando em situações pra eu ser espontânea, pra eu ser autêntica. E eu fico lá querendo que a vida me dê um spoiler, uma dica do que fazer, alguma diretriz, tipo, o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Mas não tem certo e errado, sabe? E se eu errar? E se ninguém gostar do que eu fizer? E a vida tá lá, não. Pode ir, sabe? E no final, coisas espontâneas são coisas vulneráveis, né? Coisas que você não tem controle, coisas que surgem naturalmente. Só que assim, eu não me julgo por ser muito controladora, sabe? Todo mundo tem um pouco de contexto social também. A gente é inserido numa sociedade, querendo ou não, a gente é afetado. Então, tirando um contexto de ansiedade, que eu acho que todo mundo vive, assim, também é um recurso que eu desenvolvi para me proteger. Todo mundo passa por situações que moldam a forma como a gente age, como a gente pensa, como a gente sente. Eu passei por coisas que me mostraram que as pessoas enganam, as pessoas mentem e você precisa prestar muita atenção em quem você deixa entrar na sua vida, porque elas podem fazer uma bagunça, elas podem tirar tudo do lugar e elas podem fazer você não se reconhecer mais, sabe? E por muitos anos eu sofri as consequências de ações de outras pessoas que me afetavam diretamente, sabe? Outras pessoas deixaram que essas situações acontecessem e eu não tive escolha. Então, quando um trauma muito grande acontece, vindo de uma pessoa que você não esperava, é muito difícil não achar que todo mundo é uma ameaça. Você fica meio perdido, assim, você não sabe da onde que tá vindo aquilo, da onde que veio esse ataque, sabe? Eu não esperava, então eu vou meio que me defender de todo mundo. E aí eu pensei, não, quando eu crescer e quando eu puder tomar as minhas próprias decisões, eu não vou deixar ninguém me machucar, eu não vou deixar isso aqui acontecer, eu não vou deixar aquilo lá. E pesou o clima, caiu o cenário.
Ai, voltando à programação normal. Me perdi. Não cai, por favor. E daí, o que isso tudo me levou a acreditar? Que quando eu crescesse, eu ia tomar as melhores decisões sempre, porque tudo ia estar na minha mão. A minha vida vai estar totalmente no meu controle, eu vou fazer tudo dar certo. Ai, gente, que fofa, né? Uma linha de raciocínio inconsciente ali que eu criei, que eu achei super que ia dar certo. Só que a vida é meio que sofrimento, né? É inevitável você sofrer na vida, então é claro que essa lógica não deu certo. Essa hipervigilância, esse controle é um peso do caralho. Como que eu vou confiar em mim mesma se o tempo inteiro eu fico me vigiando, eu fico controlando as coisas que eu faço? Porque, não, tudo tem que estar, eu tenho que saber tudo o que vai acontecer. Eu tenho que estar preparada pra tudo. Só que aí quando alguma coisa não dá certo, você faz o quê? Você se culpa. Por quê? Você achava que tudo estava no seu controle, que você tinha como fazer tudo. E você não tem como fazer tudo. Você não tem como controlar tudo que acontece, você não controla as outras pessoas e nem o que elas fazem com você. Você controla como você reage, como você se defende, ou... Enfim, você controla muito pouco nessa vida, na verdade. E aí você vira uma pessoa que pensa em tudo, você vira uma pessoa que fica ansiosa, que já pensa em todas as possibilidades. Porque assim, se eu me preparar para o pior, eu não vou me frustrar. Só que assim, você vai ter que aqui concordar comigo que se eu me blindo para surpresas ruins, eu também vou me blindar para surpresas boas. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Vamos supor que você começou a sair com alguém e você tá gostando da pessoa e tal. Só que aí você começa a ficar com medo. Você começa a ficar com medo e, essa pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai me trair ou vai me abandonar, enfim. Qualquer que seja o seu trauma. Você começa a ficar pensando pra caramba e aí você fala, quer saber, eu vou terminar. E aí você para de sair com essa pessoa. Pronto, parabéns, você evitou uma frustração. Você evitou que essa pessoa quebrasse o seu coração ou sei lá o quê. Só que você concorda comigo que você também evitou a possibilidade de, sei lá, ser o amor da sua vida? De essa ser uma pessoa incrível pra você? Ainda que não fosse felizes pra sempre, porque também isso não existe, né? As coisas podem acabar. E as coisas normalmente acabam, mas não é por isso que elas deixam de ser bonitas ou incríveis ou muito bem vividas. Pode ter sido uma história linda e você fechou a porta na cara dela porque você tava com medo do risco. Porque tudo é um risco. A vida é um risco. Viver é arriscado. Viver é muito arriscado. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? A gente tá aqui, né? Vou ficar fazendo o quê aqui na Terra, no mundo? Vou viver, né? Cara, como que as pessoas vão te conhecer? Como que elas vão saber quem você é se você tá sempre fechado? A vulnerabilidade, ela é essencial pro amor. E eu não tô falando só amor romântico, eu tô falando amor de amizade, eu tô falando da sua família, sabe? É essencial pra você criar conexões de verdade, assim, sabe? E a gente é humano, a gente precisa disso. E tá em tudo, sabe? O jeito que você fala, o jeito que você usa o seu cabelo, o jeito que você se veste, as músicas que você gosta de ouvir. Pode ser que alguém ache ridícula essa música que você gosta, mas você gosta dessa música. E sempre vai ter o risco de você se jogar de cabeça num relacionamento ou em alguma outra coisa e você quebrar a cara. Ou então você quer mudar de carreira e você sempre sonhou em, sei lá, fazer chocolates artesanais. Mas não, ai, que medo do que todo mundo vai pensar. Um exemplo meu aqui agora acontecendo ao vivo. Esse canal aqui é vulnerável pra caralho pra mim. É muito vulnerável estar fazendo isso aqui, sabe? E é uma coisa que eu sempre quis fazer. E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer. Cara, você pode ter me visto pelada. Se você vier assistir isso aqui, eu vou ficar com vergonha. Mas depois de você ter falado tudo isso, qual então é a solução? A ideia desse vídeo não era te dar uma solução, mas a gente pode elaborar algumas ideias, porque eu cheguei a algumas conclusões depois desse tempo de terapia. Eu acho que primeiro, você precisa saber de onde que tá vindo isso. Isso é um conselho que todo mundo fala. Só que isso não vai resolver o seu problema. Eu sinto que as pessoas param os conselhos aí. Peraí que tem mais coisa. Mas primeiro, a gente entende de onde que vem isso. Quando você funciona de uma certa forma,
parece que esse é o único jeito de funcionar. Só que aí, quando você entende, não, eu acho que eu penso desse jeito por causa de tal situação que me ensinou a ser dessa forma, mas eu não preciso ser assim, eu não preciso agir dessa forma. Então, quando você entende que, então eu ajo desse jeito por causa dessa situação, você tira o peso disso. Você fala, ufa, não é o único jeito de existir, não é o único jeito de ser no mundo, sabe? Se você não tem uma rede de apoio, já vai construindo ela, já vai se esforçando pra dar uma encorpada na sua rede de apoio, porque a gente não consegue fazer nada nessa vida sozinho. A gente precisa de pessoas que vão acolher a gente, sabe? Pra gente se sentir menos sozinho. E justamente para você criar essa rede de apoio, você precisa ser vulnerável. Olha só, até para isso você precisa se arriscar, porque a conexão genuína vem quando você é vulnerável, vem quando você é autêntico, quando você é você mesmo. E eu acho que a dica mais importante é você se acolher, você mesmo virar pra você, segurar sua mãozinha e falar, tá tudo bem. E eu acho que isso foi uma coisa que eu pensei por muito tempo, do tipo assim, como que eu vou tomar as minhas decisões com confiança se eu não sei o resultado, se eu não sei se vai dar certo, se não vai, eu não sei o que vai acontecer. O segredo aí não é eu saber o resultado. Eu acho que é mais sobre eu ter confiança de que, independente do resultado, eu tô ali, entendeu? Pra me proteger, ou pra me acolher, ou pra comemorar se tudo der certo. O único fator comum ali é você. Se você se arriscar e essa situação não for boa, você vai se retirar. Você tem a estrutura mental e emocional para se proteger, para se retirar dessa situação. E ainda que você saia machucado, você vai conseguir se recuperar. Não apenas porque você pode, mas porque você tem a sua rede de apoio também. Então, ter um lugar para onde voltar, seja você mesmo ou seja outras pessoas, é importante. É o que vai te salvar. Então, meio que assim, você vai ter que estar se arriscando. Me desculpa te informar, mas a vida é um risco. Me desculpa quebrar pra você essa imagem de que tudo tá no seu controle. Nada tá no seu controle e a vida é um risco, tá? Então, segura aqui minha mão. Segura aqui minha mão. E vamos falar junto, vamos fazer esse compromisso junto, tá? Eu não quero mais ter medo de viver. Não sei você, mas eu não quero. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, me fala o que você achou, me conta se você tem dificuldade de ser vulnerável e essas coisas tudo, e me conta também se você segurou na minha mão e fez o compromisso comigo de que não tem medo de viver. Vou deixar o meu Instagram dessa vez. Olha eu sendo vulnerável. É isso, gente. Tchau!